Olá, meus irmãos. Aqui quem fala é o pastor Silvestre. Estou aqui para trazer uma reflexão sobre o carnaval. E eu queria, como diz na nosso linguajar, matutar um pouco sobre essa festa aí que está se aproximando, tá certo? Antes de iniciar, eu gostaria de ler um versículo que se encontra em Romanos capítulo 8, do 5 ao 10, que diz o seguinte: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês, porque o texto aqui ele está falando para a igreja, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem um Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Meus queridos irmãos, o que podemos falar sobre o carnaval? Carnaval nada mais é do que a festa da carne. Significa adeus à carne, o despojar da carne. Significa remover a carne. Esse é o significado do nome dessa festa carnaval. Fundamentalmente é uma festa do catolicismo romano, mas que tem tradições anteriores até mesmo ao catolicismo, porque eram festas de grandes sensualidades a deuses pagãos e assim por diante. A ideia fundamental anteriormente era um período de inversão de valores. Tudo que não se pode normalmente nesta festa era permitido. O catolicismo, percebendo que não conseguia lutar culturalmente contra esta festa, a incorporou ao seu calendário, ou cristianizou a festa, assim como fez com São João e outras festas. A festa ela acontece 47 dias antes da Páscoa. Inaugura o que seria então a Quaresma, que é o período de quê, meus irmãos? O período de jejum antes da Páscoa. E considerando que o jejum ia chegar, sempre foi uma festa de grandes abusos. Por quê? Porque como podia tudo despojar da carne, então fazia tudo que não podia para depois pagar penitência, jejuar, se abster de carne e por aí vai. Basicamente, o carnaval significa tudo isso e muito mais. O texto lido, o texto bíblico acima de Romanos capítulo 8, nós entendemos que o cristão ele não deve jamais participar
da festa da carne ou do carnaval, porque o cristão, ele é movido pelo Espírito e não pela carne. Porque o cristão, por crer, estudar e praticar a Bíblia, ele tem valores contrários aos ensinamentos da palavra de Deus. Carnaval, meus irmãos, é a festa da carnalidade. A sensualidade é exaltada nas ruas, né, nas esquinas. A imoralidade sexual, ela é praticada para todo mundo ver. Basta ir para uma festa em qualquer lugar, você vai ver a sexualidade, a nudez, a bebedice. Gálatas capítulo 5, verso 24, ele diz o seguinte: os que pertencem a Cristo Jesus já crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Meu querido, quem crucificou a carne, crucificou as suas paixões e os desejos da carne, nem pensa estar em uma festa como essa, se você é cristão verdadeiro. A visão bíblica sobre o carnaval, ela deve ter como base os princípios de ensinamentos das Escrituras. A palavra de Deus, ela não menciona o carnaval diretamente, carnaval, isso, não tem. Não tem. Por quê? Porque é um evento cultural posterior ao período bíblico. No entanto, meus irmãos, a Bíblia ela oferece orientações gerais que podem ajudar o cristão a refletir, pensar sobre qual é a melhor conduta diante de uma festa como essa. A palavra de Deus, ela tem um versículo que ela bate muito bem com a festa do carnaval. Está lá em Isaías, capítulo 5, versículo 11, que diz o seguinte: ai de vós que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta hora da noite, até que o vinho os esquenta. O que mais observamos também na festa como essa, de carnaval, é que as pessoas se embriagam, começam a beber logo cedo, começam a se embriagar. E dados não bíblicos das autoridades rodoviárias, das BRs, as autoridades de trânsitos. Foi feita uma pesquisa que diz o seguinte, que a festa de carnaval, ela é a festa mais temida entre essas autoridades, porque é o período onde existe o maior crescente de acidentes com mortes entre as rodovias, as BRs, as cidades. E por quê? Simples. As pessoas se embriagam, bebem muito, pegam seu carro para dirigir embriagados
ainda muitos deles festejando o carnaval, e os acidentes naturalmente vão acontecer. Não existe limites para o pecado. É necessário que haja princípios de conduta cristã. A palavra de Deus, ela nos incentiva a uma vida regrada de amor, de santidade, mas de principalmente moderação. Tem um versículo que diz o seguinte, 1 Coríntios 10:31. Ele diz: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo isto para a glória de Deus. Será que encher a cara a noite toda, pegar um carro para dirigir, às vezes até com a família, se vestir de mulher, um homem se vestindo de mulher, sair transfigurado, se drogar, se prostituir, olhar a nudez e muito mais, eu pergunto, é para a glória de Deus? Deus está sendo glorificado? Mas não só isso. Não só isso. Lá em Romanos capítulo 13, verso 14, ele vai dizer o seguinte: revesti-vos do Senhor Jesus, e nada disponhais para a carne no tocante a seus desejos, ou seja, no tocante às suas concupiscências. Ou seja, se revista de Jesus nessa época, meu querido. Não deixa a carne reinar na tua vida. Não tenha disposição para pecar, nem para dar vazão à carne. Tenha disposição para se revestir de santidade. Tenha coragem, seja crente, para enfrentar, seja quem for. Tenha coragem para se revestir de santidade diante de uma poluição tremenda que está pertinho de você, na TV, nos bairros, nas ruas. O cristão, ele é testado por essas coisas. Quando há esta imundice ao redor, é hora da gente provar que a gente é crente de verdade. Meus queridos irmãos, o carnaval, ele está associado a excessos, sensualidades, festas com embriaguez, como eu falei aqui. Temos que ir contra esses princípios da carne, do pecado. O cristão, ele é chamado a avaliar a sua participação. A nossa participação glorifica a Deus, edifica a sua fé. Pensa. Segunda coisa, se há coisas que influenciam a nossa alma, o carnaval é uma delas. Porque é um período que a carne fica saltando. Por quê? Principalmente quem ainda não tem uma vida regrada das coisas do Senhor. Um novo convertido, pessoas que estão há poucos anos de conversão. Cuidado. Essas festas influenciam tua alma. Cuidado com os prazeres do mundo, com os prazeres que a alma recebe. Tem um versículo que diz o seguinte: o que adianta
ganhar o mundo inteiro e vir perder a sua alma. A Bíblia, ela adverte contra práticas que alimentam os desejos carnais e que nos afastem de Deus. Tem um versículo que ele diz o seguinte, deixa eu ver se eu me lembro. Está lá em 1 João 2,16. Ele diz o seguinte: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Olha só, tudo que há no mundo, o desejo da carne, dos olhos, a soberba da vida, não vem de Deus, não vem de Deus, vem do mundo. Cuidado, meus irmãos, cuidado com os olhos, cuidado com a soberba, cuidado com os desejos. Isso não vem de Deus. Por isso é importante discernir se o carnaval pode levar a atitudes ou comportamentos que promovem a carne, ao invés do Espírito. Outra coisa é o seu testemunho. Você é cristão? Tem que ter testemunho, meu querido. O cristão, ele é chamado para ser luz e sal da terra, do mundo. É o que diz lá em Mateus capítulo 5. Participar de eventos da carne que promovem valores contrários aos ensinamentos da palavra vai afetar o teu testemunho de vida. Nós pedimos conversão da família, nós pedimos conversão dos filhos, conversão dos vizinhos, mas quando chega uma época dessa, damos mau testemunho. Como essas pessoas vão nos ver, nos enxergar como crentes? Não, meus irmãos, com certeza afeta o nosso testemunho como cristão. Aliás, lá em 1 Tessalonicenses 5,22, ele diz o seguinte: se abstenha de toda forma de mal. Se abstenha de toda forma de mal. Se algo pode te trazer malefícios, não queira, se abstenha. Se algo pode te trazer um mau testemunho, não queira, se abstenha. Claro que isso não significa condenar. Não estou aqui condenando quem participa. Eu estou falando com cristãos que tem que ter postura, que tem que refletir valores de Cristo. Você que nem liga para Deus, que liga para Cristo, quer ir para a festa da carne? Vá para a festa da carne. Você vive na carne mesmo. Fazer o quê? Agora, o cristão está no carnaval, está assistindo pela rede esgoto o carnaval. Me poupe, você pode ser qualquer coisa menos cristão. Essa palavra é para você, meu querido. Concupiscência dos olhos. Isso edifica em quê? Tem que exaltar os valores cristãos, o que Cristo ensinou. Pense nisso, meu querido. Como eu falei, o carnaval, ele é a festa mais perigosa que as autoridades temem. Perigos de acidentes com mortes crescem assustadoramente. Não tem nenhuma outra festa que bata esse período. O carnaval, ele, como eu falei, é o feriado mais perigoso nas rodovias do país. Isso foi estudos feitos, viu? Estudos de acidentes rodoviários e de infraestrutura divulgados pela CNT, Confederação Nacional do... Meu querido, não brinque. Não brinque. Tá certo?
Isso é muito sério. Muito sério. Vamos pensar nas coisas do Senhor. Se fosse só acidente, mas é tanta coisa ruim que acontece. Em uma festa de carnaval, nessas festas, pode colocar nos jornais. E olha que os jornais escondem, viu? Porque esses jornais abertos são tudo comprados. Mas olha, nessa festa da carne há assaltos, brigas, bebedice, acidentes, estupro, gravidez indesejadas, doenças infecciosas. E há tanta coisa que você... No segundo vídeo, eu vou fazer um segundo vídeo para dizer a vocês como a maioria dessas festas carnavalescas gigantes, como a do Rio, de São Paulo, elas são como é que eu posso dizer? Elas têm como suporte até mesmo crime organizado. Os grandes banqueiros que patrocinam essas festas. É lícito o cristão estar participando disso, meus irmãos? Ou até mesmo vendo? Pois bem, estou chegando ao final. O que eu devo fazer, pastor? Como agir? Primeira coisa, avalie seu coração e avalie as suas intenções. Pergunte a si mesmo: a minha participação glorifica a Deus ou me afasta dele? Primeira coisa é essa. Ore, peça discernimento, peça sabedoria a Deus para entender como agir num período como esse. Uma dica: ao invés de participar dessas festas mundanas e terrenas e carnais, de coisas e de eventos que não glorificam a Deus, o servo de Deus pode, por exemplo, usar este período para buscar crescimento espiritual. Por que você não faz isso então? Participe de retiros espirituais. Tem igrejas que ainda fazem retiros. Tem igrejas que não se renderam ainda a esta data carnavalesca. Os retiros antigamente eram, a maioria das igrejas faziam, hoje são poucas, mas existem ainda muitas igrejas. Vá a um retiro espiritual. Converse com o pastor, com quem está organizando. Vá com toda a família. Dedique-se à leitura da palavra de Deus. A leitura, a oração, a reflexão, ao jejum. Cultivar a comunhão com outras pessoas, com outros cristãos, isso fortalece a sua fé. Tá certo? Quero encerrar Efésios 5,16, que diz o seguinte: remindo o tempo, porque os dias são maus. Meu querido, que o Senhor te abençoe poderosamente. Que a graça de Deus repouse sobre tua vida. Que não falte o óleo, a presença de Deus e inteligência espiritual para discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Me chamo Pastor Silvestre. Sou pastor da Igreja Cristã Nova Vida, em Mangabeira. Vou estar preparando o segundo vídeo, antes do carnaval ainda, para mostrar ainda outras coisas, tá bom? Um abraço e que Deus te abençoe.